A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Estamos iniciando o nosso programa Nós Servimos sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Mais uma vez, estamos fazendo o programa gravado e hoje vamos inicialmente o Dr. Ronald Heredo, doutor em Psicologia, e posteriormente vamos ouvir o professor e doutor Henry David Grazinoli sobre assuntos gerais que envolvem a nossa política nacional. Bom dia, Dr. Ronald. Como que a psicologia nos ajuda num período de pandemia? Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui contigo mais uma vez. E o que eu posso te dizer é muito simples. Psicologia é uma ciência que preconiza a integração do indivíduo com as suas emoções, com o seu corpo, com a sua psique, buscando o seu equilíbrio e a sua paz interior. Num momento como esse de grande estresse, grande preocupação, é muito importante que o indivíduo esteja bem com ele mesmo, mais agora do que antes, até porque a gente sabe que pensamentos e emoções se transformam em biologia através de sintomas, com a queda do sistema imunológico. Então, é muito importante que você esteja vivendo um momento de paz interior. Ronald, como lidar com o sofrimento emocional associado ao momento que estamos vivendo atualmente? Olha, eu diria o seguinte, bastante exercício físico, bastante água, 2 litros de água por dia, uma alimentação super saudável, né? E buscar o equilíbrio emocional. Coisas que te façam bem. Então, quem gosta de ler, lê um bom livro. Quem gosta de ouvir boa música, escutar uma boa música. É muito importante investir numa rede afetiva de bons relacionamentos, bons companheiros, boas amizades. A relação emocional é muito importante. Existem várias pesquisas que apontam que indivíduos que ficam mais sozinhos sofrem de mais depressão. Indivíduos com um relacionamento emocional fragilizado, com uma rede emocional fragilizada, com casamentos desfeitos, famílias desfeitas, são mais propensos ao uso da droga, ao álcool, à depressão, a problemas psicossomáticos. Então, é muito importante que você tenha uma boa infraestrutura emocional ao seu redor. Ronald, o que há de semelhanças e diferenças no comportamento das pessoas nesta epidemia em relação às anteriores que nós tivemos, como a SARS, a MERS e outras epidemias que graçaram já há anos anteriores? Eu diria o seguinte, o H1N1, o Ebola na África, não chegaram a atingir uma escala planetária e não tiveram impacto econômico, nem provocaram a onda de desemprego que nós estamos vivendo. Então, o comportamento das pessoas está sendo afetado, por quê? Porque elas estão vendo os seus meios de vida sob risco. Então, existe uma questão real de sobrevivência. Então, o estresse ele não é imaginário, o medo não é imaginário, a ansiedade não é imaginária. As pessoas estão preocupadas com a situação que nós estamos vivendo. A situação que nós estamos vivendo está sendo baseada numa política de isolamento social sem base médico-científica. Por que eu digo isso? Porque há 3 meses atrás a Organização Mundial de Saúde orientou os governos a adotarem uma medida de isolamento social.
Vários pesquisadores, inclusive o T.J. Rogers, da Universidade de Stanford, fez várias pesquisas demonstrando que não existe correlação entre deter a doença ou número de óbitos com isolamento social. Então, não é uma medida eficaz do ponto de vista epidemiológico de detenção da doença. É uma medida política. Por quê? Porque os governos estão desnorteados e não sabem como deter o vírus. Todavia, governos como o da Suécia, o do Japão e o da Coreia do Sul, que não adotaram o lockdown, que é o isolamento social radical, tiveram muito mais sucesso que os países que adotaram, como o próprio Estados Unidos, a Inglaterra, a Itália, a França e o Brasil. O índice de contágio lá foi baixo, o índice de óbito foi baixo, não desestruturaram suas economias, e são grandes exemplos. E agora, semana passada, a Organização Mundial de Saúde, que tinha dito que o modelo a ser adotado há 3 meses atrás era o de isolamento, admitiu que o modelo a ser adotado como exemplo hoje é o modelo sueco. Ô Ronald, há muito mais fluxo e velocidade de informação hoje do que na época de outras epidemias. De que forma isso influencia o comportamento das pessoas num cenário como esse? O efeito é mais positivo ou negativo? Olha, essa pergunta é muito interessante, eu vou te dar 2 exemplos. Vou te dar um exemplo do lado negativo. O lado negativo é o seguinte: existe aí uma narrativa que está sendo contada pela mídia, onde só se coloca o número de óbitos, mas não se faz a correlação entre o número de pacientes que são tratados e têm sucesso no seu tratamento. Hoje, no Brasil, a correlação é o seguinte: dos 100% de casos infectados, você tem uma recuperação de 94%. Então, a gente tem um resultado que não é bom em apenas 6%. A imprensa não divulga esse número. A imprensa ela só bate no número de mortes dia a dia. Então, hoje foram 400, amanhã 600. Esses números são reais, mas eles são mais reais se você compara com o número de infectados. Aí você sabe a evolução e a taxa de letalidade da doença de forma mais real. Então, esse é um exemplo da velocidade da informação viajando de forma negativa, porque realmente eu acredito que a população está sendo aterrorizada. Agora, um exemplo positivo eu posso dar na minha área. Vários relatos por parte da imprensa de que o Covid-19 está associado ao sobrepeso, quer dizer, as pessoas que estão com sobrepeso estão no grupo de risco. Por que você, sendo obeso, fica no grupo de risco? Porque a obesidade diminui a capacidade do seu sistema imunológico de defender você contra vírus, bactérias, patógenos em geral. Então, a obesidade acarreta uma imunossupressão. Então você fica mais exposto a outros vírus, inclusive ao Covid-19. Ô Ronald, quais os efeitos psicológicos do distanciamento social e de uma quarentena? Isso impacta as pessoas mais idosas? Olha, eu diria que os efeitos do jeito que nós estamos vendo agora, nós nunca tivemos a oportunidade de vivenciá-los. Os relatórios que têm me chegado não são bons. Por quê? O índice de overdose está aumentando, o índice de violência doméstica está aumentando, o índice de alcoolismo está aumentando, enfim. Então, quando você coloca pessoas de qualquer faixa etária enclausuradas, tendo o seu direito de ir e vir subtraído, você cria uma série de outros problemas sociais e que, pelos relatórios que estão vindo até a mim, são bastante deletérios e negativos. Ô Ronald, como manter a sanidade em tempos de epidemia?
Olha, essa resposta ela vale para todos os tempos, mas é realmente mais importante num tempo onde a gente está sob grande pressão, grande estresse, grande ansiedade. Como eu disse anteriormente, é importante você fazer exercício físico, mesmo que leves, é importante se alimentar bem, é importante beber bastante água, é importante ter uma rede afetiva positiva, é importante investir em laços familiares, relacionamentos familiares, é importante investir em laços de amizade. A melhor proteção psicoemocional que o indivíduo pode ter está nas suas relações afetivas. Considerando o impacto na vida das pessoas, essa epidemia do Covid-19 tem precedentes? Infelizmente, não. O que nós estamos vivendo é sem precedentes. Eu estava vendo um estudo do CDC, que é a agência norte-americana que faz o acompanhamento da evolução de qualquer epidemia nos Estados Unidos. Estava vendo, eles trabalham com uma outra agência que é a agência que faz o monitoramento da economia americana. E os relatórios que estão nos chegando no momento é o seguinte: hoje, nas últimas 7 semanas, a força de trabalho americana teve 33,7 milhões de trabalhadores desempregados. E aí a análise que eles fizeram disso é o seguinte: isso equivale a mais ou menos quase 30% da força de trabalho norte-americana. A análise que eles fizeram é o seguinte: a cada 1 ponto percentual de desemprego, você tem 3% de acréscimo de overdose na população e você acrescenta a isso 1% de taxa de suicídio na população. Então, os efeitos, por causa do impacto socioeconômico, é dramático e completamente sem precedente, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, no mundo inteiro. A sociedade está se desestruturando e o indivíduo está se desestruturando psicamente e emocionalmente. Aqui no Brasil, assim como em outros lugares do mundo, as pessoas correram aos supermercados e farmácias e esgotaram os estoques de papel higiênico, máscaras e álcool gel. Por que isso acontece, Ronald? Olha, isso é fruto do chamado efeito manada, né? As pessoas estão extremamente nervosas. Eu sempre dou um exemplo didático. Quem teve bichinho na infância, se você pegar 3 pintinhos, 3 gatinhos, 3 cachorrinhos, se você levantar a vara e ameaçar bater em um deles, todo mundo vai correr. É isso que está acontecendo na sociedade. Então, isso é fruto do terrorismo que a imprensa está fazendo e tem feito, e fruto da desinformação da área médica e epidemiológica, né? De um modo geral, as pessoas não estudam a área de saúde, a não ser quem é da área mesmo. A maioria das pessoas tem o seu ofício. Enfim, o que eu estou querendo te dizer? Nós estamos, desde janeiro, quando essa doença chegou no Brasil e o presidente Bolsonaro fez o seu primeiro alerta antes do Carnaval, até agora com 8.600 óbitos. Quer dizer, 5 meses depois, né? Então, a doença não é tudo isso que estão falando, mas as pessoas não acompanham os dados epidemiológicos nem o modelo matemático da doença. Então, muitas das reações é fruto realmente de nervosismo e estresse. Então, as epidemias podem provocar pânico na população, principalmente quando ainda não se tem total conhecimento sobre a doença? Olha, com certeza, é exatamente isso que a gente estava falando anteriormente. A gente está vivendo um momento de pânico, que é o que eu chamei de efeito manada. Por falta de informação médico-científica, por falta de
política pública feita com base num modelo médico-científico. Porque quando você decreta um estado de isolamento social com uma data, agora é 10 de maio, 11 de maio, agora é 30 de maio, isso não tem nenhuma base médica. Você imagina, o vírus vai deixar de existir a partir do dia 10, ou do dia 15, ou do dia 18? Qual é a base médica para se fazer isolamento social? A gente tem que tomar muito cuidado para não dar um remédio que mate o paciente. Quer dizer, o número de óbitos no Brasil é muito pequeno para justificar milhões e milhões de pessoas desempregadas. Porque o que vai acontecer? A pessoa vai preferir comprar comida para a família do que comprar o remédio dela de diabetes, ou o remédio dela de pressão, ou o remédio dela para o coração. Então o índice de óbito de outras doenças vai exponenciar no Brasil. Será que ninguém está pensando nisso? Então o gestor público, quando ele toma uma decisão, quando ele faz uma política pública de enfrentamento a uma doença, ele tem que ter na mente um quadro geral da população. A doença mata. Cada vida é preciosa. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, não dar um remédio que mate a população também, né? Dá mais dano do que bem. Ronald, você tem feito atendimentos de forma virtual. Como acontecem as formas de intervenção durante esse período, a passagem do atendimento presencial para o atendimento digital? Olha, a Emagrecentro, como rede, no Brasil inteiro, nas suas 182 unidades, inclusive em Petrópolis, a gente passou a fazer o atendimento online. Já que nós sabíamos que nós trabalhávamos com um grupo de risco, como eu mencionei anteriormente, que são as pessoas com sobrepeso, e isso aí já foi identificado pela mídia, e esse é o aspecto positivo. Numa outra pergunta que me foi feita, né, da informação, aspectos positivos e negativos, então eu havia selecionado essa resposta como sendo positiva. Realmente, quem tem sobrepeso, quem tem obesidade, está no grupo de risco, porque existe a questão da imunossupressão. O que nós, na Emagrecentro Petrópolis, fizemos foi passar a trabalhar com as pessoas online, fazendo consulta por videoconferência. Isso se provou bastante eficaz. Inclusive, eu tenho vários relatos de diferentes pacientes, até de pessoas que são conhecidas na cidade, que agora eu não vou citar o nome, e que têm perdido por semana 2, 3, 4 quilos. Com um acompanhamento nosso em casa, com o nosso programa online, onde a pessoa fica em casa nesse momento de isolamento social. Então a gente tem conseguido bons resultados com a nossa população, e é uma população que eu tenho muito carinho e muita preocupação. Por quê? Você imagina, a pessoa tem problema de sobrepeso, está em casa, ansiosa, assistindo um monte de notícia ruim, ela tende a comer mais. Então, é muito importante que essa população seja bem atendida e que não tenha o seu tratamento sob risco. Então, eu tenho acompanhado os meus pacientes online, todo dia, semanalmente, e estou bastante satisfeito com os resultados. Não ficar ansioso pode ser um desafio durante a epidemia? Com certeza. E o que você deve fazer, então, para diminuir o seu nível de ansiedade? Primeiro, fique próximo das pessoas que te fazem bem. Mantenha uma boa rede afetiva. E aí não só com familiares e amigos, aqueles que têm bichinho de estimação são ótimas companhias para uma troca afetiva e para manter o seu equilíbrio interior e diminuir a ansiedade. Intervenções pontuais, uma boa ducha quente. Entra no teu chuveiro, fica lá 10, 15 minutos, toma uma boa ducha quente.
as pessoas que gostam de uma taça de vinho, desde que seja de forma moderada, pessoas que gostam de fazer meditação ou exercício, pessoas que têm uma vida espiritual e que acreditem numa força superior, que gostem de orar. Tudo isso ajuda. Se você gosta de uma boa música, procura fazer coisas que te façam bem. São maneiras pontuais da gente buscar controlar a ansiedade nesse momento de grande estresse que estamos vivendo. As pessoas adotaram o isolamento social como forma de se proteger do coronavírus. Mas ficar por muito tempo isolado não pode ocasionar problemas de saúde como a depressão? Olha, com certeza. E está provocando. Os relatórios que estão me chegando estão mostrando que a incidência de depressão tem aumentado, mas não só a depressão. Problemas de droga-adicção, alcoolismo, violência doméstica. Então, essa questão do isolamento social que a gente nunca viveu, da forma que nós estamos vivendo, sem precedentes, está realmente desestruturando a sociedade como nós conhecíamos há 40, 50 dias atrás. O fluxo e a velocidade das informações podem aumentar o sentimento e a exaustão mental? Com certeza. Não só em termos de estresse emocional, mas estresse mental, de capacidade de trabalho. Quer dizer, hoje a gente trabalha com um volume de informação que não existia há 30 anos atrás. E os psicólogos hoje estão estudando o impacto dessas novas tecnologias, como o celular e tudo que veio, né? As mídias sociais, o YouTube, o Facebook. Hoje você acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo e o trabalho te atinge no seu horário de lazer. Você está em casa, 8 horas da noite, as pessoas estão fazendo reunião de trabalho, então hoje o indivíduo está solapado de informação com uma carga de trabalho muito maior e naturalmente tudo isso vai ter um preço, não só emocional, mas físico também. Estar ansioso e estressado afeta o sistema imunológico? O sono e a alimentação acabam influenciando no controle do estresse e da ansiedade? Sim, a resposta é sim e de forma inexorável. Quanto maior a carga de estresse, maior a imunossupressão. Então, o organismo perde a capacidade de se defender de vírus, bactérias, dos patógenos em geral. O sistema imunológico é o nosso exército que dá combate aos invasores externos ao organismo. Então, quando você tem imunossupressão, você tem essa capacidade de combate reduzida e o organismo fica exposto a ataques do exterior. Então, existe uma correlação aí que já foi comprovada através de pesquisas médicas e psicológicas do estresse com a imunossupressão. A outra pergunta em relação ao sono e à alimentação, você se alimentar mal e você dormir pouco também diminui a capacidade de funcionamento do sistema imunológico. Inclusive, quanto menos você dormir, menos você se alimentar, você também reduz a velocidade do seu sistema metabólico. Então, uma outra consequência é o seguinte, você fica mais propenso a ganhar peso, né? O que vai afetar o teu sistema de saúde. Até que ponto outros fatores de saúde agravam-se durante esse período ou podem ser prejudiciais à saúde? Tá, eu vou falar então aqui da minha área, né? Como eu mencionei anteriormente, o sobrepeso, a obesidade propriamente dita, é grupo de risco para o Covid-19. E para o estresse, você tem aí associado à obesidade doenças coronarianas, diversas cardiopatias, pressão alta, a pressão alta não controlada associada à obesidade pode levar ao AVC, você tem aí a diabetes. Então, quer dizer,
uma coisa leva a outra. Nós somos um sistema, um conjunto, que quando existe uma ruptura do equilíbrio, várias coisas podem acontecer. É muito importante que nesse período as pessoas busquem não só controlar a sua ansiedade, mas o seu peso, porque essas questões estão ligadas diretamente à saúde. Geralmente o brasileiro entende o corpo como beleza, mas o corpo é uma questão de saúde. A obesidade está associada, volto a insistir, a diversas doenças do coração, diversas cardiopatias. Na mulher, ao câncer de mama, de endométrio, mas a obesidade está associada ao câncer de vesícula, de estômago, e poucas pessoas têm essa informação. As pessoas pensam, mas a gordura gera doença? Gera, e diversas. Então, você cuidar do seu peso é saúde, além de autoestima e beleza. Ô Ronald, que recado você daria aos brasileiros que estão, como outras pessoas do mundo, vivendo isolamento social e ansiosos com essa situação? Olha, eu acho que essa é uma pergunta extremamente complexa, mas a melhor forma de responder é mantendo a simplicidade. Então, eu diria algumas coisas que eu já mencionei hoje nessa entrevista. Se alimentar bem, de forma saudável, procurar se exercitar, tomar 2 litros de água por dia, manter uma rede afetiva positiva, forte ao seu redor, ter relacionamentos saudáveis que te façam bem e, por fim, procurar fazer coisas que te façam bem e te tragam paz interior. Desde pequenas coisas, a um bom filme, uma boa música, a um bom relacionamento com um amigo, com a namorada, com a esposa, com o filho, com o seu bichinho de estimação. Acho que é isso aí. Ronald, eu quero te agradecer muito a atenção dispensada ao nosso programa e colocar o nosso programa para as suas exposições finais. Olha, como sempre, é um prazer enorme estar aqui contigo. Eu sou fã, eu acho que você faz um trabalho espetacular na Rádio Petrópolis. Acho que nós temos hoje poucas pessoas trabalhando aí na mídia, levando informação com qualidade e credibilidade. Você está de parabéns pelo teu programa e eu te agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigado a vocês todos, um grande abraço, e a Emagrecentro está à disposição para aquelas pessoas que queiram buscar mais saúde. Bem, ouvintes, vamos fazer um ligeiro intervalo para os nossos comerciais. Voltamos já para o segundo bloco. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha, e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Estamos de volta com o nosso programa Nós Servimos, sou o chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, e agora vamos bater um papo com o doutor, professor, constitucionalista, doutor Henry David Grazinoli. Bom dia, doutor Henry. Doutor Henry, a decisão do Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro fosse obrigado a apresentar o laudo do exame sobre o Covid-19 é arbitrária e não abre perigosos precedentes? Olha, Paulo e ouvintes da Rádio Imperial, do programa Nós Servimos, Lions Clube Quitandinha, eu sempre fui um crítico dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, assim como outras, mas essa, de obrigar o presidente da República a apresentar exames de sua condição de saúde. Né? Em primeiro lugar, a proteção à intimidade e à privacidade, ela é uma proteção constitucional e figura como direito civil, sem o qual não haveria estrutura mínima sobre qual se fundar o Estado Democrático de Direito. Então, a intimidade e a privacidade, ela reúne uma série de direitos para os indivíduos, dentre eles o de não ter que revelar situações de ordem pessoal. E isso serve também para o presidente da República, ou seja, não pode haver confusão entre o indivíduo que é detentor de cargo público, não é, com o fato dele ser agente público,
não garante o direito de nenhum tribunal a violar a sua intimidade, como é o caso de ter que revelar a condição de saúde. Vejam, quando o presidente foi eleito, para ser candidato e para ser inferido ao cargo, para assumir o cargo de presidente da República, não se exigiu, a lei não exige atestado de sanidade física e mental. Ou seja, acho que houve, sim, mais uma vez da parte do Supremo, um exagero, uma afronta à figura do presidente da República, e o Supremo, a meu ver, criou uma excepcionalidade. Sabe-se que o presidente acabou atendendo, no princípio protestou, mas entregou os laudos, 3 exames que dizem que ele não está infectado pelo Covid, e etc. Então, de fato, um exagero, uma atitude, a meu ver, condenável do Supremo Tribunal Federal, como várias que o Supremo tem tomado ao longo desses últimos anos, e isso demonstra uma instabilidade institucional que, embora os detentores desses cargos, e aqui me refiro aos ministros do Supremo, tentem disfarçar, mas o fato é que ela existe. O Supremo está perdido há já algum tempo e se perdeu exatamente porque quis entrar numa esfera de ativismo judicial, numa dimensão de ativismo judicial onde não está preparada para isso, não é? E eu quero encerrar essa resposta dizendo o seguinte, veja, tanto o presidente não poderia ter sido obrigado a apresentar exames da sua condição de saúde, até porque a responsabilidade de qualquer pessoa com relação a transmitir doenças e etc, ela está estabelecida no próprio Código Penal. Quer dizer, se o sujeito transmite, sabe, tem ciência de que é detentor de um mal contagioso, letal, e ele não toma as providências, ele pode ser punido, inclusive penalmente, pode ser condenado à prisão. Portanto, houve de fato um exagero, mas o Supremo tem feito isso, né, com frequência, o que causa uma instabilidade, a meu ver, muito maior do que, eventualmente, uma atitude de um presidente da República de sair, conversar com as pessoas, etc. É preciso saber que o presidente se ele está na rua, existem pessoas que estão também. Essas pessoas também são donas da sua vontade, são pessoas civilmente portadoras dos seus direitos, e se estão na rua é porque querem estar, de livre e espontânea vontade. Portanto, esse assunto é complexo demais para a simplicidade de uma decisão liminar que manda o presidente erroneamente, a meu ver, inconstitucionalmente, lesando direitos individuais, o direito, principalmente à privacidade, do presidente da República. A responsabilidade sobre a economia do país, dos governadores insistirem em isolamento horizontal, falando-se até em lockdown, quando países que assim procederam estão reconhecendo que foi um erro esse tipo de isolamento, que só fez crescer o número de infectados, e o presidente quer ir abrindo a economia, pesará sobre os governadores e prefeitos a falência de inúmeras empresas e o desemprego atingirá a metas estratosféricas? Essa questão da afetação da economia com as medidas de isolamento e possivelmente lockdown, como se diz aí, né? Que é o porteira fechada, né? Eu acho que, evidente que vai causar, e já está causando, isso era sabido, uma paralisação na economia. Não tem como ser diferente. Eu acho que os governadores e os prefeitos, eles vão ter, eventualmente, uma responsabilidade política, mas acho muito cedo para fazer esse tipo de avaliação. Não existe uma responsabilidade, não pode se atribuir a eles uma responsabilidade objetiva, no sentido de perda de mandato, ou mesmo responder a ações civis ou ações penais. Não acredito nisso, até porque nós temos uma pandemia, há um estado de calamidade pública declarado não só pela União, mas pelos estados e pelos municípios. Eu não vejo como responsabilizar, senão na esfera política. Claro que politicamente amanhã a economia de Petrópolis, se ficar constatado que o lockdown ou mesmo medidas de isolamento, de fechamento de comércio,
foram exageradas, que não precisavam ter sido tomadas, certamente haverá uma responsabilidade política. Mas não há como responsabilizar, até porque esses prefeitos e governadores estão tomando decisões com base em orientações da Organização Mundial de Saúde. Portanto, não vejo como haver responsabilização formal, a não ser a política. O que é a responsabilidade política? Vão pagar o preço nas eleições, se é que o povo terá, no momento das eleições, a capacidade para tomar essa decisão, analisando de fato o que aconteceu. Agora, eu creio, Paulo e ouvintes da rádio, eu acho muito precipitada essa discussão, porque eu também acho que a prioridade é combater o vírus, que é poderosíssimo, é letal e que ainda não atingiu os seus picos. A gente não viu progresso nenhum. O isolamento evitou uma contaminação maior? Parece que sim, mas só parece. A gente não sabe. Portanto, dar uma opinião técnica nesse momento é precipitado. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco. Loucuras de alguns prefeitos impondo rodízio, como o de São Paulo, não agrava o sistema de transporte e, com isso, não tende a aumentar o número de infectados? O sistema de rodízio de carros eu não entendi por que adotar agora. De fato, se ele libera parte do comércio, se há uma liberação parcial, não faz sentido você reduzir o trânsito de carros e aumentar a quantidade de pessoas nos ônibus e metrôs. Me parece uma medida incoerente. Quero crer. Se isso acontecer, de fato, nós vamos ter, por mais que as pessoas se previnam, a aglomeração, pelo menos está dito e provado pelas declarações médicas, qualquer aglomeração facilita a contaminação pelo vírus, a difusão do vírus. Então, essa semana mesmo, a Universidade Federal de Minas Gerais, ela encontrou lá em Belo Horizonte, em praças, em bancos e até no chão, vírus. Foi detectado o vírus nos bancos de praça. Portanto, esse vírus ele sobrevive muito mais tempo e em locais muito mais incomuns do que a gente imagina. Não é? Foi feita uma pesquisa pela universidade, foi divulgado isso pela imprensa. Então, a coisa não é brincadeira, gente. O negócio é muito sério. Então, você ter aglomeração, onde tiver aglomeração, agora... Óbvio que eu não posso condenar as pessoas que precisam sair para trabalhar, ganhar seu dinheiro, porque o dinheiro está acabando e vai acabar. E aí como vai ser daqui a um mês, 2? Então as pessoas têm que sair. Mas realmente os governos estão sem saber o que fazer. Eu acho que está faltando diálogo, acho que está faltando... tem muita decisão pessoal, não consultam grupos, não consultam especialistas, não conversam com as empresas. Eu vejo assim muita panfletagem. Os prefeitos e governadores estão muito interessados em sair na mídia, tomando decisões e ficar na mídia o tempo todo. Não é? Aparecer o tempo todo, estou aqui, estou trabalhando, fica em casa, estamos cuidando. Cuidando do quê? Petrópolis, por exemplo. Esse cuidado todos não é para a preocupação, não parece ser com a população. Deus que me perdoe, acho que não. Talvez o prefeito esteja preocupado com a população, mas ele mesmo já declarou mais de uma vez, ele está preocupado com o colapso na rede de saúde, que a saúde não é preparada e tem poucos leitos de UTI para receber os pacientes de Covid-19. Então, existe, antes mesmo de uma preocupação com a sociedade, existe uma preocupação política. E depois, óbvio, a preocupação com a saúde pública, porque eu não posso afirmar que eles não têm essa preocupação, que esses governadores e prefeitos estejam pensando somente na questão política. É muito irresponsável eu afirmar algo dessa maneira. Doutor Henry, uma reunião ministerial do presidente com seus ministros, pessoas de sua confiança, pode ser cobrada pelo Supremo Tribunal Federal para que uma gravação à vida venha a ser levada a juízo. Isso é legal e ético? Essas reuniões não podem conter assuntos de segurança nacional e, uma vez vazadas, divulgadas, o que poderá ocorrer? Olha, essa situação da gravação da reunião, ela é diferente daquela situação inicialmente perguntada por você, que diz respeito a ter que informar sobre exames de saúde do presidente. Vou tentar simplificar. Em primeiro lugar, uma reunião entre ministros e o presidente da República é de interesse público.
ela pode ter assuntos sigilosos, mas ela é de interesse público, ela não é de interesse privado. Portanto, aí não se discute privacidade, não se discute segredos. Ora, pode prejudicar o país, não é? Ou beneficiar setores se o conteúdo dessa reunião for revelado? Bom, aí nesse caso é mantido o sigilo. Porém, nesse caso específico, eu entendo que os tribunais têm sim o direito de requisitar o material, porque ele serve como matéria de prova numa investigação e, eventualmente, até numa ação judicial. Aí existe respaldo constitucional e processual para que os tribunais requeram essa prova. Agora, a prova, o fato dela poder ser requerida, não significa dizer que ela possa ser revelada. A revelação dela, tornar público, vai depender, claro, de uma ação judicial, de uma decisão, melhor dizendo, judicial, mas analisando o conteúdo, porque ela pode ter, sim, como você bem diz, temas de interesse de segurança nacional. E essa parte não pode ser revelada, evidentemente. A insensatez do nosso executivo e do nosso legislativo aqui de Petrópolis, que após ter um PL, um projeto de lei aprovado para a suspensão da cobrança da taxa de água e iluminação pública para comerciantes da Rua Tereza em Petrópolis, foi vetado e mantido o veto pelo próprio legislativo? Bom, essa questão aí dos comerciantes da Rua Tereza e essa isenção ou essa proibição de cobrança de taxa de consumo de água e de energia elétrica dos comerciantes da Rua Tereza, ela tem dois aspectos, né? No aspecto de mérito, analisando um pouco o mérito, eu acho que é um pouco exagerada, eu acho um pouco absurdo, porque você está discriminando o resto da população. Por que o comerciante e o industrial não vão pagar uma taxa e o cidadão comum, o usuário assalariado, tem que pagar o seu consumo? Me parece que aí há um privilégio que é concedido sem uma contrapartida. E, a meu ver, aí tem sim fumaça de inconstitucionalidade, teria nesse projeto fumaça de constitucionalidade. Então esse é um ponto. O outro ponto, como é que o legislativo aprova e depois o prefeito veta e o legislativo mantém o veto? Aí você tem razão, é absolutamente incoerente. Ora, se não podia antes, por que votou o projeto de lei? Então há uma incoerência enorme e uma falta de capacidade, inclusive técnica, do Poder Legislativo, da Câmara Municipal, em votando um projeto de lei dessa matéria. Agora, eu vou contar aqui uma coisa. Existe um antigo, não sei se hoje se pratica isso, mas antigamente tinham vereadores que diziam o seguinte: ora, eu quero aparecer aí, eu quero mostrar serviço para determinados setores, então eu vou lá, eu faço o projeto de lei, mesmo sendo inconstitucional, a Câmara, meus colegas lá aprovam, mesmo sendo inconstitucional, e eu mando para o prefeito, aí o prefeito veta. E aí depois eu digo lá para o meu eleitor: olha, eu até que tentei, viu, seu empresário, eu estou defendendo vocês aí, ó, eu tentei, mas houve o veto, e aí depois teve o parecer que não podia fazer. Ou seja, o vereador, ele acaba se justificando, ele fez e chega lá e fala: eu tentei pelo menos. Isso aí é um absurdo, isso é uma incoerência de fato, mas isso acontece. Não quero dizer que aconteceu com esse caso, mas é bem possível, viu? Doutor Henry, as estatísticas apresentadas de contaminados só apresentam o número de infectados e de mortos pelo Covid-19, mas raríssimas exceções apresentam o número de curados. Com isso, a tal curva do achatamento não acontece, porque o número de infectados só tende a subir, já que eles não subtraem de valor o número de curados. Não parece que isso interessa aos governantes estaduais e municipais para cada vez mais conseguirem dinheiro federal? Olha, esse negócio do crescimento da curva de contaminação é muito complexo. Eu confesso a você que eu pessoalmente não entendo. Eu não consigo entender como é que funciona esse critério, não é? Por exemplo, já vários especialistas, eu ouvi isso de um diretor do Hospital das Clínicas de São Paulo, a dizer que essa estatística do Ministério da Saúde e, consequentemente, dos estados e municípios, que ela não diz a verdade, que o número de pessoas contaminadas seria de 10 vezes mais do que está aparecendo aí. Então, já é o primeiro problema. O segundo problema é que, de fato, eu não sei se essa lista de pessoas contaminadas deve ou deveria relacionar também aqueles que foram curados. Não é? Eu tenho a impressão, mas é só uma impressão, que ele só divulga a lista de quem está infectado e não foi curado ainda. Talvez por isso
ela não seja 10 vezes maior. Porém, veja que há dúvida. Você tem dúvidas, eu tenho dúvidas, todo mundo tem dúvidas. E como a gente não tem, a população não tem confiança, né, ou a maioria da população não tem confiança nos seus agentes públicos, fica realmente a desconfiança de que estão se aproveitando disso para poder fazer política. Principalmente no caso dos prefeitos, onde você tem aí um ano eleitoral. Mas eu continuo dizendo, e reafirmo o que eu já disse aqui anteriormente, não dá para pensar que essa gente está de má fé brincando com a saúde e com a vida das pessoas, né? Eu ficaria muito triste em saber, amanhã seria muito desalentador e desapontador, digamos assim, se a gente soubesse que, por exemplo, em Petrópolis, a fumaça que fizeram aqui era muito maior do que o fogo que tinha. Se isso acontecer, vai ser bem ruim, eu acho que politicamente até vai afetar ainda mais a imagem do atual prefeito, que me parece não anda muito boa aí junto ao eleitorado, né? Doutor Henrique, quero agradecer a sua participação mais uma vez no nosso programa e deixar para as suas palavras finais. Agradecer mais uma vez o convite, sempre é uma honra participar do programa Nós Servimos na Rádio Imperial, sempre à disposição, a gente procura, na medida do possível, ajudar, contribuir para o debate, né, das ideias, nem sempre com muitos dados, principalmente nessa questão do coronavírus, porque realmente a sociedade sabe muito pouco, e eu acho que os líderes sabem pouco também, e a própria medicina sabe muito pouco sobre esse assunto, mas eu sempre me sinto honrado, agradeço mais uma vez, desejo a vocês um abraço, e que Deus proteja todos nós e nos conceda muita saúde para passar por essa difícil etapa da humanidade. Um abração a todos. Ouvintes da nossa Rádio Imperial, aqui estamos encerrando mais um programa Nós Servimos sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Queremos agradecer a todos pela atenção dispensada ao nosso programa, em especial a Nair, a Olívia do Quarteirão, a Olívia Wendlin, ao Marcos Carneiro, a Elizabeth Grabner, a Eunice lá em São Paulo, que está sempre atenta ao nosso programa, e a tantos outros ouvintes que sempre nos prestigiam com a sua audiência. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa. Até lá, um bom final de semana. Fui!